Vishta Supurakam Guru Ganaira Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premno Vidya Pradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpasindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, 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 Jagadev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz mesmo de estar aqui, mais um encontro para a gente conversar sobre temas elevados, buscar por boa associação, estudar as escrituras, lembrar do conhecimento, né, que foi transmitido pelos mestres espirituais. E é por causa disso que eu sempre canto esses mantras no começo do nosso encontro, né? Para glorificar os mestres espirituais, pedir reverências e demonstrar todo o nosso respeito e humildade a esse conhecimento que foi transmitido através do exemplo, geração após geração, até chegar na gente, recebendo todos os ajustes apropriados de tempo, lugar e circunstância. Então, eu fico muito feliz, né? É um privilégio muito grande poder estar lendo e representando esses mestres, mesmo na minha limitação e na minha incapacidade. Aqui a gente já faz esse encontro, já tem algum tempo, a gente já leu várias escrituras. Agora a gente está lendo A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo, de Srila Sridhara Maharaj. E a gente também está lendo o Graha Sutras, do Ernest Wilhelm. Geralmente também a gente faz uma pequena observação genérica, né, sobre o movimento das efemérides, e a gente também, às vezes, faz observações pontuais sobre posicionamentos e efeitos desses posicionamentos no mapa natal de algumas pessoas. Esse grupo é o Astrologia Singular. A gente tem encontros todas as quartas e todos os sábados. Os encontros das quartas-feiras são esses que ficam disponíveis no canal do YouTube. E os encontros dos sábados, eles vão ser editados em formato de módulos e os conteúdos vão ser disponibilizados em breve. Então, quem quiser acompanhar esse estudo online, entra no grupo, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram ou aqui pelo YouTube mesmo. Coloca para seguir o canal, pode encaminhar também para as pessoas interessadas em estudar astrologia védica, principalmente aquelas que estão interessadas em vida espiritual. No encontro dos sábados, a gente está fazendo, né, um aprofundamento passo a passo na interpretação do mapa natal. E a gente também vai fazer um estudo de rituais, de mantras, sadhana, e o entendimento também de como criar o próprio horóscopo, acompanhando as efemérides e acompanhando também o Vishontari, que são os períodos de Dashas, Antardashas, Pratyantardashas, Pratipatyantardashas. A gente não vai até os Pratipatyantardashas, mas a gente entende que eles existem e que na medida que também alguém quiser acompanhar, vai conseguir acompanhar entendendo como funciona o mecanismo de interpretação do Vishontari. Associado ao estudo das efemérides,
a gente também vai fazer esse acompanhamento do Astaka-Varga, porque o Astaka-Varga, ele é individual, né? Então cada pessoa vai ter uma pontuação individual de Astaka-Varga para estudar o seu próprio horóscopo, que são os resultados do movimento das efemérides sobre o mapa natal. A gente já falou aqui no grupo algumas vezes sobre o Astaka-Varga, eu já mostrei como faz para olhar, mas a gente vai também observar isso com um pouco mais de profundidade, entendendo que o resultado da pontuação do Astaka-Varga para as casas varia de planeta para planeta. Então, às vezes, uma casa está dando pontuação negativa, porque a somatória da força dos planetas ali é fraca. Mas é possível que um planeta acabe dando resultado positivo naquele trânsito. E aí a gente pode aproveitar a força desse planeta que dá resultado positivo naquele trânsito para favorecer os resultados daquela casa. Beleza. A gente vai continuar a partir de agora, né, com a leitura do A Busca por Shri Krishna, o capítulo 5, a página 71. É o comecinho do capítulo 5. E esse PDF ele foi disponibilizado no grupo. Caso alguém não tenha esse PDF, pode me pedir também pelo grupo e eu compartilho ele de novo. E se alguém também quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma observação sobre o texto ou sobre alguma dúvida relacionada à filosofia, pode fazer. E aí, Alexandre, diz aí. Depois? É sobre outra coisa? É sobre outra coisa, da aula de sábado. Mas depois a gente fala, então. Vê esse texto aí primeiro, então. Ah, beleza. Obrigada. Então, pergunta sobre a aula de sábado pode ficar para o final, porque aí no final, ao invés de fazer efemérides, a gente responde perguntas sobre o encontro de sábado. É isso. Então, Jai Shila Bhakti Rakshakshida Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Capítulo 5. Conhecimento acima da mortalidade. O conhecimento acima da mortalidade é conhecimento adequado. O conhecimento mundano não tem valor, pois não perdura. Devemos indagar de alguma outra parte pelo conhecimento permanente. O conhecimento verdadeiro é estável, tem uma base firme, e a educação védica lida com o processo de adquirir tal conhecimento. O significado da palavra Veda é conhecer. Nenhum motivo ou razão são dados a respeito de por que você deve conhecer. Nenhuma explicação é dada. É simplesmente dito. Simplesmente conheça. Nenhuma explicação é dada. É dito. Simplesmente conheça. Porque a dúvida está ausente no plano espiritual, nenhuma trapaça é possível. Olha só. Porque a dúvida está ausente no plano espiritual, nenhuma trapaça é possível. Trata-se de uma transação simples, direta. Conheça. Naquele plano transcendental, todos são amigos confidenciais e impecáveis em sua conduta. Nenhuma tendência enganadora é possível lá. Assim, não há suspeita. Aqui, estamos no plano do desentendimento e da dúvida. Desse modo, queremos examinar tudo. Estamos vivendo num plano vulnerável e viciado, onde as pessoas enganam umas às outras. Não podemos acreditar nos outros, pois eles podem nos enganar. Mas, no lugar onde a enganação é desconhecida, as transações são muito simples e corretas. Assim,
Não se oferece qualquer racionalização para as sugestões que descem daquele plano. Surge agora a questão de como alcançar tal tipo de conhecimento verdadeiro, abrangente e não decepcionante. No Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34, Krishna diz: Tadvidi pranipatena prariprashnena sevaya upadeshanti te gyanam gyaninas tatuadashnaha. Para aprender o conhecimento acima da mortalidade, você tem de se aproximar de uma alma autorrealizada, aceitá-la como seu mestre espiritual e ser iniciado por ela. Indague submissamente e preste-lhe serviço. As almas autorrealizadas podem transmitir-lhe o conhecimento, pois viram a verdade. Então, esse é um dos versos mais importantes do Bhagavad Gita, né? No estudo que a gente fazia, né? No meu tempo lá, a gente estudava o Gita, a gente decorava esses versos. Então, esse era um dos versos que a gente estudava, porque ele traz, né, a importância e a posição do mestre espiritual. E é aqui, logo na sequência, que Arjuna ele pede para Krishna, né, ser o mestre espiritual dele. Ele se rende a Krishna e pede para Krishna orientar ele no caminho espiritual. Então é bem importante, bem significativo esse verso. O subtítulo, pronto. Eu vou ler só mais esse subtítulo aqui. Vamos lá. Superconhecimento. Temos de nos aproximar do domínio do conhecimento com rendição do ego, indagação honesta e uma atitude de serviço. Temos de nos aproximar daquele plano com a mentalidade de escravidão. O conhecimento superior não servirá a uma pessoa de status inferior. Se queremos conhecimento perfeito em absoluto, teremos de servir ao Senhor Supremo. Ele nos usará para seu propósito, não é nós que o usaremos. Podemos ser sujeitos nesse mundo mundano, mas teremos de nos tornar objetos para sermos manejados pelo superconhecimento daquele plano. Se queremos nos conectar com o conhecimento mais elevado, temos de nos aproximar com essa atitude. Pranipata significa que terminei minha experiência aqui. Pranipata está no verso que está no Gita, né? Pariprashnena sevaya. Então, pariprashnena vem da palavra pranipata, que significa terminei minha experiência aqui. Não tenho mais atração ou aspiração em relação a nada neste mundo. Então, só essa palavra já significa isso. Então, assim, então ocorre pariprashna, a indagação honesta, submissa e humilde, com ansiedade sincera e não com espírito de desafio. Caso contrário, o conhecimento perfeito não se importará em descer até nós. Krishna já é pleno em si mesmo. Assim, temos de entrar em seu domínio apenas para satisfazer o seu propósito. Ele não pode ser subserviente a nós, pois somos pequeníssimas pessoas com mesquinha experiência e uma concepção insuficiente de satisfação. Não podemos manejá-lo, podemos nos aproximar dele apenas se quisermos ser manejados por ele. Assim, deve-se criar um ambiente favorável, onde o verdadeiro conhecimento seja cultivado. Tal conhecimento é supremo
e não pode ser subserviente à concepção mundana, ao mundo da mortalidade. Ele é Satitananda. Sat significa existência irrefutável. Chit significa consciência e Ananda significa beleza e prazer. Devo tentar libertar-me de minhas presentes misérias materiais e indagar sobre uma terra adequada onde possa viver feliz. Tendo chegado a esta conclusão, teremos de buscar uma pessoa que seja um agente fidedigno do mundo superior e consultá-la sobre como podemos nos aliviar deste atual ambiente indesejável. O Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 3, verso 21, afirma: Tasmad Gurum Pradadyeta Gignanusu Shreyau Tamam Sabde Pare Chanishnatam Brahmani Upashamashrayam. Qual é a concepção do bem verdadeiro? E quem é considerado um agente fidedigno da verdade? Uma pessoa que tenha conhecimento da escritura que desceu do domínio superior, que tenha conhecimento teórico e prático da verdade superior, deve ser abordada por um indagador genuíno, pois tal mestre espiritual qualificado pode transmitir conhecimento ao estudante sincero. No Mundaka Upanishad, canto 1, capítulo 2, verso 12, também se afirma: Tad Vijnanartam Sagurum Eva Bigjatchet Samit Panihi Shrotriyam Brahmanistam. Para aprender o conhecimento transcendental, a pessoa deve se aproximar de um mestre espiritual genuíno, que venha em sucessão discipular, seja fixo na verdade absoluta. Nesse verso, a palavra tata significa depois disto. Quando o calculismo de uma pessoa termina, ela pensa: a vida não é digna de ser vivida neste mundo de nascimento, morte, velhice e doença. Devo ter um mundo melhor no qual viver, onde possa viver como um cavalheiro. A cada momento, a morte está devorando tudo. O nascimento, a morte, a velhice e a doença. Todos esses problemas me impedem de satisfazer minhas ambições aqui. Quero algo categoricamente diferente. Em tal momento, assumindo a responsabilidade sobre seus próprios ombros, sem criar qualquer problema para o guru e ao risco de pobreza, subalimentação e muitas outras austeridades, a pessoa se aproximará do guru. É uma transação livre. Não é que ela vá dar algo ao Gurudeva, mas ele coletará o que for necessário para sacrifício, para educação, e a seu próprio risco se aproximará do mestre espiritual. Interessante, hein? Porque aqui Srila Maharaj ele coloca de uma maneira muito clara, né? O quanto o buscador ele se entrega e ele se arrisca, né? Ele coloca tudo em jogo nessa busca pela vida espiritual sincera, né? Então, a gente vai graduando, a gente vai cada vez que o processo vai trazendo alguma realização no coração da gente, a gente vai conseguindo se entregar mais, né? A gente vai aceitando o processo agindo na vida da gente. Então, esse nível de rendição que Srila Maharaj ele coloca aqui é o nível de rendição dele, né? É o nível de rendição de Srila Maharaj, de Srila Prabhupada, de Srila Gurudeva, dos grandes gurus. E quando a gente pensa, né, em seguir os passos do mestre, é nesse nível que eles estão falando. Então, quando a gente pensa em seguir os passos de Jesus,
É nesse nível que Jesus está falando. Então, não é brincadeira quando Jesus fala de austeridade, de se entregar completamente, de amar o próximo, de amar o inimigo, de amar a Deus sobre todas as coisas. É no entendimento de nada nesse mundo me interessa mais. Eu quero ir embora. Então, é nesse standard, é nesse nível que esses grandes gurus e mestres eles estão pregando e vivendo, né? E essa é a inspiração que a gente tem que ter. Em que nível a gente é capaz de ir desligando da própria ilusão de fama, de propriedade, de falsa identidade, de privilégios. Então, que era como eu estava falando antes, né, da gravação, sobre uma das aulas do Avaduta Maharaj. O Avaduta Maharaj estava falando, né, se Krishna estiver abençoando ou punindo você, é a mesma coisa. Significa que ele se importa com você, que ele está ali fazendo alguma coisa para a sua evolução. Então, na realidade, ele está completamente separado de tudo. Mas a partir do momento em que ele age na sua direção, aí sim você pode se sentir tipo, pô, como eu sou privilegiado, Deus está agindo na minha vida, né? E muitas vezes esse agir na vida é tirar as coisas que a gente mais é apegado. Porque as coisas que a gente é mais apegado, a gente usa a palavra amor para definir. A gente fala as coisas que eu mais amo nesse mundo. Mas, pô, Jesus já falou que é para amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que você está achando que vai amar nesse mundo, velho? Qualquer coisa que a gente achar que está vivendo de sentimento nesse mundo, ou é algum tipo de ilusão, ou é a deturpação de algo que deveria ser divino e transcendental. Então a gente projeta o amor que a gente deveria ter por Deus, pelas pessoas ou pelas coisas, e aí Deus está dentro de todas as pessoas e de todas as coisas. Mas em que aspecto? Em que aspecto? Porque a gente não está olhando para a alma da outra pessoa quando a gente ama a outra pessoa. A gente está olhando para a identidade que ela assumiu. E qual é a relação que a gente desenvolveu com aquela identidade. Então a gente não está olhando para a alma, para o aspecto divino do outro. A gente está olhando para alguma projeção da gente mesmo no outro. Então, seja por algum aspecto familiar, seja por algum vínculo de casamento que a gente escolhe, por alguma amizade também, todas essas relações, elas são no nível mental, né? E aí o que Srilesthara Maharaj está trazendo aqui é que a relação com o Guru, ela é superior, porque ela é a nível transcendental. O Guru está ali representando Krishna, pessoalmente, orientando no sentido de serviço, não é serviço para ele. O mestre espiritual não está interessado nele mesmo, nem o guru está interessado nele mesmo. O guru está interessado em servir a Krishna. Então, Gurudeva. Outra aula de Avaduta Maharaj que eu fiz a legenda esses dias, ele está falando sobre entusiasmo. E aí ele fala de onde tirar energia, né? De onde tirar energia? De onde a gente tira energia para viver? Se a gente entende que essa vida não tem tanto sentido no plano material, né? E a gente entende que buscar pelo prazer é só uma ilusão, porque o prazer e a dor são inevitáveis. Então, de onde a gente tira a energia, né? E aí o Avaduta Maharaj ele fala que Gurudeva, Govinda Maharaj, ele falava que ele tirava energia do entusiasmo das pessoas que chegavam na missão.
Ele dizia, todas essas pessoas novas que chegam, elas chegam tão apaixonadas pela filosofia e pela vida espiritual, que isso me enche de entusiasmo, porque eu sinto que eu estou servindo o Guru Maharaj, Srileshidhara Maharaj, através delas. Então é daí que tem que vir o nosso entusiasmo, é daí que tem que vir o nosso desejo de viver, é daí que tem que vir o nosso propósito de estar nesse mundo, que é como eu posso representar adequadamente o conhecimento que está revelando a liberdade da minha alma. Então é isso que Srileshwara Maharaj está falando aqui. Esse conhecimento sobre a transcendência não é diferente de Deus. Quando a gente fala os nomes de Deus não são diferentes de Deus. E quando a gente fala sobre o conhecimento divino, esse conhecimento não é diferente de Deus. Então é aí onde está também, né? Quando a gente se aproxima de um mestre espiritual, entendendo que ele está encarnado, então ele está ocupando um corpo humano. E nesse corpo humano tem uma mente também. Mas a gente não se relaciona com a mente do mestre espiritual. A gente se relaciona com o aspecto transcendental desse mestre. Então, tudo o que ele representa como conhecimento é transcendental, como prática é transcendental. Mas aí, eventualmente, existe uma vida lá, né? Existe um humano lá. E na medida em que a gente Gurudeva falava isso também, né? Convivência gera negligência. Então, na medida em que a gente acaba convivendo muito, a gente acaba, tipo, se relacionando muito, procurando estar muito na presença, mesmo de pessoas santas, a mente da gente projeta nela aspectos mentais e humanos. E a gente para de ver o aspecto divino e começa a se relacionar com a parte humana do guru. Porque o guru come, o guru dorme, às vezes ele está de bom humor, às vezes ele está de mau humor, porque às vezes ele tem que cuidar da vida de um monte de gente. Então, é muito incrível a gente estar observando um mestre espiritual e vendo o nível de autocontrole, né, que eles possuem para tentar se manter o mais equilibrados possível e sempre falar sobre temas elevados, né? Isso é muito fantástico, assim, é muito incrível. Então, eu vou parar aqui na página 76, onde entraria o subtítulo Conhecimento através do som. E agora a gente vai fazer a leitura do Graha Sutras. Então, agora a gente vai falar sobre a cor e as raças dos Grahas, que são os planetas. Então, o Ernest Wilhelm, ele fala que o sutra, esse trecho do texto, né? Esse trecho do texto, ele fala o seguinte: este sutra fornece as teses que os diferentes grahas podem conceder ao indivíduo. Teses aqui ele está colocando como tom de pele. Então, esse sutra fornece os diferentes tons de pele que os grahas podem conceder ao indivíduo. Então, o que devia estar escrito no verso é o seguinte: o sol é vermelho amarronzado, a lua é branca e não possui um corpo muito grande. Marte é vermelho. Mercúrio é um verde amarronzado. Júpiter, aí aqui Júpiter não está explicando o que é. Vênus é marrom e Saturno é escuro, é de uma cor escura que pode ser negra. Então,
o comentário do Ernest continua. Muitos tradutores incorretamente traduzem esse sutra como se referindo às cores dos grahas no contexto em que uma casa, um veículo ou algum objeto possa possuir. O sutra, no entanto, afirma muito claramente membros e corpos, de modo que o fato de as cores da forma humana serem significadas é óbvio. Além disso, se a cor real dos objetos fosse pretendida, esperaríamos pelo menos receber todo o espectro de cores primárias e secundárias, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta, mas eles não são. De fato, não há texto sânscrito oficial que forneça cores reais para os grahas. A razão é que os grahas governam aquelas coisas que têm forma tangível, enquanto que a cor é um efeito de luz e não uma forma. Portanto, não pode ser governado pelos grahas. Então aqui a gente vai entender essas cores dos planetas se referindo à regência do ascendente. Então o planeta que rege o ascendente, ele dá uma determinada cor de pele. O fato de ter planeta no ascendente também vai alterar esse cor da pele. Os olhares que os planetas enviam para o ascendente também podem influenciar no tom da pele. E os dashas também podem influenciar no tom da pele. Por quê? Porque em determinados períodos da vida, a gente pode morar em lugares diferentes que tem mais ou menos sol, ou a alimentação da gente pode mudar, e a cor da pele da gente pode mudar de acordo com o lugar e de acordo com a alimentação. Então, ele continua. As cores são bastante concedidas pelos 12 rashis, o círculo de luz do Bachakra. Então, os 12 rashis são os 12 signos. Então, cada signo tem uma cor. E aí ele fala o círculo de luz do Bachakra. Chakra é a roda, Bachakra é o zodíaco. Alguns textos astrológicos ocidentais fornecem cores aos planetas, apesar de nenhum deles concordar remotamente. O que ele está dizendo aqui é: os textos astrológicos ocidentais são uma especulação, que nem os astrólogos concordam entre si. O fato de nenhum deles chegar perto de concordar revela que essas são simplesmente más tentativas de definir algo que não deve ser definido. A tez, que é o tom da pele, por outro lado, é governada pelos grahas, porque a tez define a forma física. A tez define a forma física de acordo com a raça, com cada um dos grahas governando uma raça. Este sutra, portanto, não está simplesmente declarando as compleições diferentes, mas também a raça que cada graha governa. Os autores dos textos astronômicos antigos sabiam que a Terra era redonda e que o Sol levou 6 meses para subir nos polos pelo menos 1000 anos antes de Colombo. Portanto, não é de surpreender que o Brihat Parashara Hora Shastra faça menção às diferentes raças do homem. Categorizar as muitas raças do homem não é tarefa fácil, como qualquer sociólogo ou cientista evolucionista admitirá. O problema decorre de pelo menos 2000 anos de comércio entre raças e regiões, o que naturalmente resultou em uma grande mistura das raças. Além disso, existem características genéticas distinguíveis entre as diferentes civilizações nativas americanas e também características genéticas distinguíveis entre as diferentes raças regionais da Índia, as diferentes raças asiáticas,
as raças europeias e assim por diante. Esses muitos agrupamentos raciais, no entanto, têm algumas semelhanças distintas e geográficas que permitem que sejam agrupados livremente em um grupo racial maior para cada um dos 7 graus. Beleza. Eu vou continuar lendo, porque agora é que ele vai começar a falar de planeta por planeta. Então, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma consideração? Tá tudo bem? Belezinha, vamos lá. Deixar claro aí que essa questão de cores que o pessoal fala dos planetas na semana, essas coisas, por exemplo, não dá para seguir porque ninguém nem chega a um consenso, né? É isso. É isso. Assim, já vi livro que fala sobre, já. Se a gente olha lá no Cosmic Insights, o Cosmic Insights dá. Mas nos textos clássicos não tem, tá ligado? E aí, assim, o que é que a gente pode entender disso? Que é interessante a colocação, né? Muitas vezes, tem até uma piada, né? Tem várias piadas sobre isso, mas uma senhorinha, isso é uma piada, galera. Uma senhorinha muito míope, muito míope, muito míope mesmo. Ela tinha o Santo Antônio em casa. E aí um neto dela foi lá e quebrou o Santo Antônio. E sabia que ia tomar uma surra. O Santo Antônio não. Que Santo Antônio? Padre Cícero. Tinha um Padre Cícero. E aí ele vai e quebra a estátua do Padre Cícero. E aí sabe que a avó vai ficar maluca e vai dar uma surra nele porque ele quebrou a estátua do Padre Cícero. Ele faz enquanto eu arrumo outra estátua dessa do Padre Cícero. Eu vou sumir com o óculos dela. Então ele esconde o óculos da avó e bota uma garrafa de Coca-Cola no lugar. E ela vai e reza pra garrafa de Coca-Cola, tá ligado? Por quê? Porque pra ela era o Padre Cícero. O Padre Cícero era uma garrafa de Coca-Cola. A reza dela tem o mesmo efeito, tá ligado? Não é o santo, né? A garrafa de Coca-Cola que tá ouvindo a oração dela. Aí a outra piada, caraca, essa é séria, velho. Essa é de verdade mesmo. Era uma mulher que tinha uma imagem na casa dela que era de um filho dela e tal, que era a foto do vocalista do Pink Floyd quando era jovem, um garotão. E ela achava que era uma foto de Jesus e tava lá como se fosse uma foto de Jesus, tá ligado? E aí, tipo, ela achava que era Jesus, e ela rezava, era Jesus na casa dela, tá ligado? Então, ela desenvolveu amor. Brian Johnson? Será que é o Brian Johnson? Eu não lembro como é o nome do cara. Eu sei que era isso, era o cara lá, e ela rezava pro cara. Então, assim, se na segunda-feira você usar branco, e aí você, tipo, relaciona que você tá, tipo, adorando a lua, beleza, tudo bem. Só de você estar lembrando já é legal. Então, o fato de você ter alguma coisa que faça você pensar ou lembrar de algo elevado já é muito bom. A gente não vai fazer julgamento sobre o que seja. Então, assim, se a pessoa quiser usar verde na quarta-feira porque é para Mercúrio, mas se ela lembrar que falar o apropriado e ajudar as outras pessoas a se desenvolverem intelectualmente é um atributo de Mercúrio, já está bom. Então, assim, Mercúrio, Krishna fala, eu sou a inteligência no homem. Então, Krishna está falando que ele é um aspecto da inteligência dentro da gente. A inteligência é Mercúrio. Então, se você lembrar de Krishna quando você pensar em Mercúrio, também já está valendo. Então, quando a gente lembrou dos avatares dos planetas, né? E aí, tipo, Ramachandra. Ramachandra é o Sol.
Então, pô, quando a gente pensar no Sol, lembra de Ramachandra. Tipo, tudo isso está relacionado. E aí agora, justamente nessa parte aqui, ele vai falar sobre as cores. E ele vai falar: o Sol é castanho avermelhado, a Lua é branco. E aí, ó, Marte é vermelho, Mercúrio é marrom grama ou marrom dourado. Tipo, que marrom dourado é esse? Eu não sei, mas tudo bem. É isso, mas vamos lá. Castanho avermelhado. O Sol. Castanho avermelhado. O Sol governa a raça marrom, que tem um tom de vermelho. É difícil saber com certeza que raça é exatamente essa. Um candidato provável é a raça parda do subcontinente indiano, pois essa raça tem um tom de... Aqui não dá para entender porque ele colocou um tom de grosseria, né? Mas eu acho que é um tom mais grosseiro nos cabelos e até na pele. Como a corrida do sol, nós esperamos ver qualidades solares nessa corrida. Corrida, também não entendi esse significado, mas tudo bem. Os indianos têm registro de dinastia desde os tempos antigos e, de acordo com a natureza do Sol, mantiveram firmemente uma continuidade da cultura muito mais do que qualquer outra raça. O Surya Siddhanta da Índia, se a lenda é verdadeira, é o mais antigo ensinamento astronômico existente, que se diz ter sido fornecido pelo próprio Sol. Mais do que qualquer outra raça, os indianos vivem o berço da espiritualidade do mundo. Com o budismo vindo de um indiano e até Cristo foi visitado pelos 3 reis magos do Oriente, que, segundo os rumores, eram indianos. Lua, branco. A palavra para descrever a Lua e Júpiter é Goura, o que significa justo. Não dá para entender essa tradução. Porque Goura significa dourado. E aqui está falando de branco. Ah, pronto, beleza. A palavra usada para descrever a Lua e Júpiter é Goura, o que significa justo. Outros tradutores desse sutra, no entanto, traduzem Goura como branco para a Lua e amarelo para Júpiter, o que não está correto. Porque traduzir a mesma palavra como branco para um e amarelo para outro não tem lógica nenhuma. E é isso, mas tem uma forma, Mahagauri. Mahagauri, que é uma das Navadurgas, ela é representada como branco. Então, em algum lugar tem a tradução de Goura ou Gauri como branco, sim. Mas beleza. O que não faz sentido é um significar uma coisa para um e para o outro outra coisa. Aí ele continua. Em vez disso, a Lua e Júpiter governam uma das raças justas, com a Lua governando a raça geográfica europeia. Uma das qualidades únicas, porque ele coloca uma tradução meio maluca para uma expressão aqui. Mas vamos lá. Uma das qualidades únicas da raça europeia é que uma porcentagem muito maior de pessoas tem a capacidade de produzir lactase na idade adulta, enquanto uma porcentagem maior de pessoas de outras raças tendem a perder a capacidade de produção de lactase após a infância. A lactase é a enzima responsável pela digestão da lactose, o açúcar encontrado no leite, e é a lua que rege o leite e todos os produtos lácteos.
A mutabilidade da cultura europeia também está de acordo com a natureza da Lua. As culturas europeias foram marcadas por mudanças muito mais do que as outras culturas, e, portanto, não há consistência da cultura como a possuída pelas outras raças. O comportamento adaptativo da Lua, no entanto, permitiu que essa corrida evoluísse muito rapidamente para se tornar uma potência em um mundo em uma rápida mudança nos últimos 500 anos, deixando as outras raças para trás. Agora que a era industrial e elétrica se estabeleceu, as outras raças estão começando a ganhar grande poder e não demorará muito para que as outras raças desfrutem do poder e do sucesso da corrida que aconteceu na Europa. Marte, vermelho. Marte governa o homem vermelho das Américas. Os nativos americanos viveram em harmonia com a Terra e reconheceram a divindade da natureza e a interdependência da Terra, da vida e do céu. Como Marte é o filho da Terra, esperaríamos ver essa filosofia nos nativos americanos. Os nativos americanos eram em grande parte nômades e viviam em busca de aventura, honra e, o mais importante, o caminho arranjado por eles pela natureza. Alguns, no entanto, eram grandes engenheiros e arquitetos responsáveis pela construção das maiores pirâmides do mundo, localizadas na América Central. Enquanto a maioria dos nativos americanos que viviam na América do Norte residem em reservas, há muitas tribos nativas americanas vivendo seus estilos de vida tradicionais na América do Sul. A corrida de Marte também é muito populosa como a corrida mista dos mestiços, mistura europeia e nativa americana, incluindo os mexicanos. Mercúrio, marrom grama ou marrom dourado. Mercúrio rege os da cor marrom grama. Esta parte do sutra é com frequência traduzido incorretamente como verde como grama, pois os tradutores acreditam que são as cores espectrais significadas. Não entendem que, na verdade, são as raças dos grahas que estão sendo definidas. A palavra marrom é clara no sutra, e é somente ignorando a palavra que os tradutores são capazes de chegar a verde como grama. O marrom dourado se estende à raça asiática tingida de ouro. A raça asiática não é encontrada apenas na Ásia, mas também como os Aleutas das Ilhas Aleutas e os Esquimós da Alasca Ocidental. A raça asiática é marcada por uma cultura artística, até o roteiro, que é mais arte do que letra. Até o roteiro, que é mais arte do que letra. E é Mercúrio, que representa a habilidade da arte. A cultura asiática tem uma tradição de cura com 5.000 anos, se não for mais antiga, e é Mercúrio o principal responsável pela criação de curandeiros. As culturas asiáticas têm sido ricas em visões, e a perspicácia intelectual e a habilidade comercial dos asiáticos são bem conhecidas e respeitadas atualmente. Todas essas coisas são governadas por Mercúrio. Júpiter, branco. Júpiter governa a raça justa do Oriente Médio, que se estende até o norte da África e inclui egípcios, persas, babilônicos, mesopotâmios, judeus e todos os seus derivados modernos. Essas culturas eram muito avançadas em conhecimento e ostentavam uma das primeiras civilizações letradas. Um dos símbolos usados na Índia para Júpiter é uma prancheta, revelando a conexão de Júpiter com a alfabetização.
Embora a Índia tenha sido o berço da espiritualidade do mundo, o Oriente Médio foi o berço das religiões mais influentes do mundo, com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo todos se originando lá. Vênus, marrom. Vênus governa a raça marrom, que provavelmente é a raça polinésia. Os polinésios eram grandes navegadores, os maiores navegadores dos tempos antigos, navegando milhares de quilômetros, e é Vênus que governa os veículos e o elemento água. Nos últimos milhares de anos, muitas ilhas do Pacífico, agora desocupadas, foram habitadas por polinésios. Embora a raça polinésia seja a menor hoje em dia, os cientistas têm certeza de que a população polinésia já foi muito maior e que é, de fato, uma raça antiga de imenso tamanho e realizações. A raça da Micronésia, de pele marrom, de Guam, Iapé, Pohnpei e etc., é classificada separadamente pelos cientistas devido às suas diferentes origens geológicas relativamente recentes, mas pode ser considerada também abrangida pelo domínio de Vênus. Essas pessoas de Vênus são marcadas por grandes corpos fortes, de acordo com Vênus que governa Víria e de acordo com Vênus que governa o elemento água, responsável por aumentar, como será discutido no capítulo Os 5 Elementos. Saturno. Escuro. Os nativos africanos, os aborígenes australianos e os melanésios da Nova Guiné são da raça negra governada por Saturno. Os africanos nativos, por um lado, e os aborígenes australianos, os polinésios, por outro lado, têm várias diferenças físicas e genéticas devido às diferentes regiões geológicas que ocupam, bem como as diferenças encontradas nas muitas raças asiáticas, ou como as encontradas entre os polinésios e os micronesianos. Essas raças sombrias, no entanto, podem ser classificadas em Saturno. As raças negras, mais frequentemente do que qualquer outra raça, se viram no extremo mais difícil da escala político-econômica e sofreram muito, mas, como é a natureza de Saturno, as dificuldades não diminuíram a população negra, nem impediram que grandes homens e mulheres emergissem dessa corrida. Conclusão. Os 7 grahas lançam suas cores raciais sobre o indivíduo. O Sol lança um marrom avermelhado. A Lua e Júpiter iluminam a pele. Marte causa grosseria. Mercúrio é um rico marrom dourado. Vênus é marrom de um bronzeado natural e saudável. E Saturno escurece a casta. Essas influências, no entanto, devem ser consideradas em relação ao contexto racial dos nativos, pois os grahas terão influências um tanto diferentes sobre a tez, dependendo da raça. O Sol concede uma tez vermelha acastanhada, que pode parecer acobreada. Nas de descendência europeia, o Sol geralmente se manifesta como um tom de cobre nos cabelos e nas cores de cobre na pele. Em excesso, o Sol cria ruivas. Saturno, em todos os casos, escurece o tom da pele. Nos negros e nas raças marrons, Saturno indica uma pele muito mais escura. Saturno indica cabelos castanhos escuros ou pretos e um tom um pouco mais escuro na pele. A Lua e Júpiter iluminam a pele. A Lua e Júpiter criam loiras ou loiros. Nas raças marrons e escuras, a Lua e Júpiter meramente iluminam a pele e os cabelos. Vênus bronzeia e aumenta o brilho das outras raças, enquanto Mercúrio acrescenta um atraente tom dourado. Marte acrescenta grosseria ou torna loiros avermelhados e tinge de vermelho as outras raças.
E aí ele acaba esse subtítulo, mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: existe a força dos planetas em relação às raças, e existe a influência da cor dos planetas dentro das raças. Então, mesmo dentro de uma determinada raça, de uma etnia, vão haver diferentes tons e nuances que são causados pelos planetas. Então, é bem interessante essa questão das raças, no caso da gente fazer uma avaliação para a astrologia médica ou alguma questão também de entendimento do temperamento através do planeta. Por quê? Porque numa avaliação em que a gente não tiver a precisão do horário de nascimento, a gente pode tentar se orientar pela compleição física e aí, através disso, descobrir qual é o ascendente. É possível também dar mais trabalho, mas pode acontecer uma circunstância em que a pessoa vai achar essa alternativa para encontrar o ascendente. Então, a gente para por aqui na leitura do Graha Sutras. E a Alexandra, ela tinha uma pergunta para fazer relacionada ao encontro de sábado. Então, eu queria só avisar de novo, assim, ao pessoal que ainda estiver assistindo, que os encontros do sábado estão sendo gravados, mas eles vão ser disponibilizados depois, porque eu vou editar eles de acordo com o conteúdo. Porque eu estou trazendo vários conteúdos, depois eu vou editar, recortar e organizar eles numa sequência. Então eu vou aproveitar também a pergunta da Alexandra aqui para incluir na edição depois do conteúdo do sábado. Mas fala aí, Alexandre. Era rápido para você tirar a dúvida que no dia eu anotei, mas eu não consegui anotar o restante. Você falou que o Gandanta de entrada fala sobre o outro, sobre o relacionamento que a gente tem com as outras pessoas. Aí você falou de sair do que era e eu não consegui anotar. É isso. Então, o que eu falei sobre o Gandanta de entrada e o Gandanta de saída é o seguinte: muitas vezes, na maioria dos casos, o Gandanta de entrada, por ele ter poucos graus, né, ele vai ter no máximo 3 graus. E quanto mais forte o Gandanta, o que é que torna o Gandanta forte? Quanto menos grau ele tem. Quanto menos grau o Gandanta de entrada tiver, mais forte. E o Gandanta de saída, quanto mais grau ele tiver, mais forte, porque mais próximo do ponto de mutação ele está. Então, quando o Gandanta de entrada ele é o Dara Karaka, o desafio da pessoa é em lidar com o outro. Então, por quê? Porque o planeta é o Dara Karaka e ele está numa posição Gandanta. Pode não acontecer. O planeta é Gandanta, mas ele não é o Dara Karaka. Pode acontecer. Mas, muitas vezes, o Gandanta de entrada é um Dara Karaka. Beleza. A outra coisa é o Gandanta de saída. Muitas vezes o Gandanta de saída é o Atma Karaka. E o Atma Karaka fala sobre o eu. Então, o desafio da vida dessa pessoa é lidar com ela mesma. O desafio dela é buscar pelo autoconhecimento de verdade, assim, para ela tipo encontrar qualidades e superar o ego. Então, o desafio ser a própria pessoa significa que o ego, essa identificação material temporária com a própria personalidade, está acima
do desejo dessa pessoa de se desenvolver espiritualmente. Então, o grande desafio dela vai ser procurar pela vida espiritual. No caso do Gandanta ser o Atma Karaka. Quando o Gandanta é o Dara Karaka, fala sobre o desafio da pessoa estar em lidar com o outro, seja no casamento, seja nas amizades, seja nos relacionamentos. É isso. Belezinha? Valeu. É nóis. Então, já que a pergunta era simples, rápida, já foi respondida, mais uma vez, então, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos, que todas as glórias e todos os méritos sempre sejam oferecidos aos mestres espirituais e que todos os nossos benefícios sejam compartilhados com todos os seres sencientes, para que todo mundo se beneficie do conhecimento transcendental. Então, que a gente assuma a posição de dar o exemplo e de levar para as outras pessoas essa liberdade, a busca pela liberdade da alma. Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Um grande abraço para todo mundo. No sábado a gente se encontra. Tragam perguntas, por favor. Um grande abraço para todo mundo. Se cuidem. Hare Krishna. Vancha Kalpa Tarubhyascha. Om Namah Shivaya. Vancha Kalpa Tarubhyascha. Kirpa Sindhu Bhyaeva Cha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Agyana Timirandasya Agyana Gyanam Shalakaya Shashuru Militam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Abração para todo mundo. Se cuidem. Fiquem em paz. Até mais.